Olá pessoal, vamos fazer aqui hoje uma análise da cripto, na verdade um fan token do clube do Milan, o clube italiano Milan de futebol. A ideia é a gente analisar aqui, ela é uma moeda que foi recentemente colocada junto ao blockchain da Chaves, e ela logo no seu lançamento aí teve uma grande alta, né? Depois iniciou-se uma baixa, tá? Aí ela teve uma leve alta aí, tornou a cair novamente, e agora nesse momento, tá? Ela, após atingir aí 9,71 no seu preço, muito próximo da última baixa, que foi de 8,47, ela se mostra agora uma possível tendência de alta, tá, na moeda. Analisando ela aqui, a gente está olhando aqui o período de 1 hora, né? Ela veio até essa região, que foi pra gente uma região de suporte aqui atrás, tá? Iniciou um forte candle aqui que mostrou uma forte alta, tá? Essa alta inclusive rompendo as três médias aqui, de 9, de 20 períodos e de 50 períodos, né? Aí ela volta para fazer uma correção basicamente nas nossas médias de 9 e 20, e torna a fazer uma nova tendência de alta novamente, tá? Ela ainda conseguiu praticamente superar um topo anterior aqui. Ela volta e bate basicamente na nossa linha de tendência, né? Traçando esses dois fundos aqui paralelos nessa linha de tendência, ela volta próximo à nossa linha de tendência e segura aqui novamente na média de 50 períodos, de 20 períodos, desculpa. E nesse momento você já vê a média de 50 períodos, né, de forma neutra. Então há uma possível reversão no momento que ela rompeu e fez um novo topo superior aqui, tá? Ó, você vê que o corpo dessa vela já tem ela está superior a essa região de resistência anterior aqui, tá? E ela volta agora a testar as mesmas médias de 9 e de 50 períodos, tá? E testar novamente a nossa LTA aqui, nossa tendência de alta, tá legal? Então, se a gente pegar aqui uma Fibo, aqui e traçar esta alta, tá? Basicamente ele está aqui próximo da região de 618, tá? Acredito aqui que ele deve segurar nessa média. O nosso indicador de estocástico também ainda apontado para baixo, então a gente vai ter que aguardar ainda um pouco essa decisão do preço aqui. Porém, se esse preço se mostrar seguro aqui nessa região da nossa média de 20 períodos, tá? Há uma grande possibilidade aqui de a gente iniciar um movimento de alta, tá? Até porque ele no próximo movimento ele deve já romper essa região de resistência que a gente tem aqui de preço, ó. Vamos pegar aqui, tirar essa fibra, fica mais fácil de ver, maximizar aqui. Então olha lá, eu tenho aqui, ó, as médias já cruzando,
a média de 50 períodos, tá? A gente está no gráfico aqui de 1 hora, né? Então, a nossa ideia aqui é que a partir daqui esse preço venha fazer uma nova alta, pelo menos, tá? Até essa região aqui, ó, que a gente tem um suporte com uma outra região de resistência, tá? Basicamente aqui a gente teve um movimento ainda que não dá para dizer se esse preço realmente ele vai subir, mas se ele se manter dentro dessa, ainda na média de 20 períodos, tá? Respeitando essa LTA aqui, é bem possível que a gente tenha essa alta nessa fan da moeda do Milan, tá legal? Então acredito bastante agora aqui numa alta devido a essa baixa dos preços aqui nessa região de suporte, tá? Os preços caíram bastante aqui, né? Então a partir daqui estou acreditando bastante. Se a gente olhar aqui no período de 4 horas, por exemplo, tá? Ó, ele respeitou a média de 50 períodos no tempo de 4 horas, né? Então a gente tem que aguardar aí para ver qual que vai ser o movimento desse ativo, tá? Mas ele aparenta aqui até o momento que está segurando aqui na nossa média de 20 períodos, né? Então ele vem se mantendo aqui dentro dessa tendência, tá legal? Vamos aguardar. Aí ele fazendo o rompimento dessa região aqui, basicamente ele vai estar já também rompendo essa média de 50 períodos, tá? Rompendo essa média de 50 períodos aqui, a gente já tem uma confirmação de que a gente pode ter uma grande alta nesses preços, tá? Até porque se a gente for parar para analisar aqui, ele fez esse fundo, tá? E está voltando a fazer novamente um segundo fundo aqui, né? Então a gente tem uma grande chance aí de uma alta a partir daqui por conta de um fundo duplo no gráfico, tá? Então basicamente é isso dentro deste gráfico dessa fan token, tá legal? Eu vou dar mais uma analisada aqui em mais alguns outros gráficos. Pessoal, Cardano, tá? A Cardano, após fazer uma alta aqui, ela tinha deixado um topo, ela fez uma correção, né? Voltou novamente a buscar esse topo, né? E novamente formou outra correção, tá legal? Então se a gente pegar aqui no período de 4 horas, né, e a gente tentar traçar essa tendência aqui, ó, deixa eu até buscar um período um pouco maior para a gente enxergar como que tá aqui. Deixa eu maximizar, facilitar. Então olha só, damos um aqui. Bom, a princípio eu tinha uma linha de tendência nessa região, né? Ela veio, rompeu, voltou, fez um pullback na linha de tendência e caiu, tá? Então só que agora a gente tem uma outra região aqui que pode estar se formando de uma outra toque de tendência aqui, tá? Você vê que ela está segurando, ó, ela veio aqui já desde esses movimentos para trás, né, segurando na média de 50, ó. Ela veio segurando na média de 50, tá? Então aqui ela se afastou bastante, da média de 50,
e voltou à média de 50 novamente e fez uma grande impulsão de alta, tá? E essa grande impulsão de alta, né, nesse momento aqui, ó, nós estamos no diário, ela tá já rompendo essas duas médias para cima de 20 e de 9 períodos, tá? Isso já demonstra aí uma força no preço para o início de uma alta. Inclusive, se você perceber aqui também, o nosso indicador do estocástico também já cruzando, ó, indicando uma alta, tá? Um outro ponto aqui também que vale a gente analisar, bem importante, tá? Se a gente traçar aqui, a gente enxerga aqui também algumas bandeiras, né, que ele veio fazendo durante esse período, ó. Essa segunda bandeira, tá? Tivemos uma terceira bandeira. Isso são as figuras gráficas, tá? De movimento de baixa. Então ele veio, corrigiu, rompeu a região aqui dessa bandeira, tornou a fazer uma pequena alta, corrigiu, formando essa segunda bandeira com regiões aqui de resistência e suporte, ó, resistência e suporte, tá? Depois, quando ele rompeu, né, ele subiu aqui, aí corrigiu novamente dentro de uma nova região aqui, uma outra bandeira, tá? Pode até colocar ela aqui, ó, só para a gente ficar mais claro. Bom, aí aqui ela rompeu essa bandeira no indicativo de iniciar uma alta, né? E ainda fez uma correção, mais uma correção para baixo, tá? Nesse momento, então, se a gente for avaliar, na verdade ele fez uma pequena correção e ainda caiu, tá? Eu poderia até adotar essa bandeira exatamente aqui, ó. Tá legal? Então agora sim, o que eu tenho aqui? Um rompimento bem claro dessa região da bandeira, né? Dessa figura de bandeira, tá? Um rompimento bem claro, inclusive demonstrando aqui o rompimento dessas duas médias. Bom, ele foi, alcançou aquele nosso topo, segundo topo, foi o momento que ele fez os dois topos lá em cima e o preço voltou a cair, tá? Nesse momento eu tenho o que aqui de novo? Uma outra bandeira, tá? Tenho aqui uma outra bandeira, basicamente, né? E agora o preço torna a romper novamente essa bandeira, tá? Agora, o que a gente precisa aguardar é para saber se realmente esse preço vai ter força de manter essa alta, né? Acima dessa média de 20 e de 9 períodos, tá? Você vê que está deixando aqui em cima um pavio, né? Então, ainda tem aqui uma força vendedora sendo exercida aqui em cima, tá? Mas, porém, a gente tem uma indicação aqui de estocástico de sobrevenda, né? Então, vale a gente aguardar aí para ver qual que vai ser essa situação. Mais um indicativo já pelo rompimento da bandeira, pelo indicativo de alta aqui, já ter rompido até esse momento as duas médias, né, e ter segurado aqui na região da média de 50, isso já nos dá um grande indicativo que esse preço pode voltar a subir. Se ele vai romper essa região aqui de resistência, aí é outra história. A gente só vai saber realmente quando o preço chegar aqui e analisar o comportamento das velas, né? Verificar se ele vai ter força aqui para poder realmente fechar com um rompimento na resistência de preço, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma região de resistência, tá? Tem uma região de resistência aqui. Porém,
né, se o preço se confirmar aqui acima dessas duas médias, tá, eu já posso tentar buscar pelo menos um pequeno movimento de alta a partir daqui, tá? Por quê? A gente buscar no mínimo o nosso stop gain, nosso take profit nessa região, tá? Dá pra gente buscar aí no mínimo os 20% desse preço até chegar por volta dessa região aqui de 1,43, tá legal? Então, eu, na minha opinião, olhando para o que está acontecendo até o momento aqui, tá? A chance desse movimento acontecer, se essa vela se manter do jeito que ela está acima das médias aqui, há uma grande chance disso ocorrer, tá legal? Tanto que quando ele rompeu aqui, ó, ele fez também esse rompimento interior dessa bandeira. Quando ele rompeu as duas médias, ele foi e fez o movimento de alta para realizar o top lá em cima. Então há uma grande chance agora sim de, se isso aqui fechar, a gente poder abrir uma ordem, tá, de compra, tá legal? O que eu aconselho aqui para você fazer tua ordem de compra? No momento do fechamento dessa vela, após a abertura, o rompimento dessa bandeira, né, você vê que a linha de tendência da bandeira desce aqui e houve o rompimento por esse candle, né, inclusive rompendo as duas médias. O que você vai fazer? No momento que esse candle fechar, que eu estou olhando aqui, no momento um candle diário, tá? Então você pode abrir aqui a operação para 2, 3 dias aí, um swing trade, né? No momento que ele superar essa máxima desse candle, tá? Você pode abrir a compra, né? Ao invés de você abrir a compra, por exemplo, ali, para você ter uma maior segurança, poderia abrir essa compra nessa região e buscar aí 12%, tá? Aí é aquela questão, né? Quando o preço chegar por aqui, tá? Você pode aguardar até que ocorra uma confirmação. Se ocorrer uma confirmação de rompimento, você pode se manter comprado, né, e aguardar essa nova onda de alta a partir desse rompimento da resistência, né? Porém, se ele se mostrar um movimento de retração de vela aqui, aí pode vir sim um movimento de reversão, tá? Para até ele vir testar novamente esse novo fundo, tá? Porque essa tendência aqui, se a gente esticar ela, né, o preço ele pode vir para estar fazendo esse movimento aqui, ó. Vamos pegar aqui. É que eu toquei errado. Vou pegar por aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês. Então olha só, ele pode, né, vir buscar essa região, tá, e depois voltar a testar a linha de tendência. Aí daí ele pode tanto romper e voltar à queda novamente, como ele pode aí sim tomar um fôlego nessa retração, né, e no próximo movimento vir a fazer esse rompimento. Então, se você tiver comprado nessa região, tá, buscando somente esse primeiro movimento, aqui quando você perceber um toque, uma retração de uma vela aqui, você pode de repente fazer o fechamento da tua compra, botar o teu take aqui, né, e colocar os 12% no bolso e aguardar ou o rompimento para abrir uma nova compra, ou essa retração até o ponto aqui, né, e identificar aqui se a gente novamente pode ter um novo rompimento ou um movimento de alta, tá? Aí a questão de fazer essa marcação de uma nova bandeira aqui, aguardar o rompimento da bandeira ou aguardar o rompimento dessa tendência, essa linha de tendência, tá? Isso é uma outra forma, né? Agora,
se você se manter comprado, não vender aqui, né? Vamos dizer que você está fazendo aí uma compra para se manter comprado por um período de tempo maior, tá? Se o preço tocar e retrair, né? Então você só tem que ficar esperto no seguinte: lembrar, se você abriu a tua compra nessa região aqui, ó, tá? Coloca o teu take, o teu stop loss, tá? No mínimo 10% aí. Acho que não tem necessidade de tanto. Na verdade, se você colocar aqui, ó, né, de 10% seria o ideal, tá? 10%. Pode colocar a 10% teu stop aqui, né? Porque se ele for voltar, ele deve voltar no máximo até essa região aqui, ó. Essa região aqui. Bem aqui, ó, onde você tem essa resistência. Tá? Ele pode voltar ou aqui, ou de repente ele pode vir a tocar aqui, ó. Tá? Ele pode vir a tocar aqui, nessa região também. Né? Então, é importante que você coloque o stop loss um pouco mais para baixo. Agora, se você for fazer só um trade para poder buscar esses 12% somente desse movimento, aí você pode até diminuir, tá, o teu stop loss aqui, colocar ele por volta de 5% aqui, tá? Que aí não tem problema. Porque aí depois que ele superar esse candle aqui, ele vai tocar lá, ele deve te indicar essa fraqueza do movimento por aqui, e aí você só fechou a ordem no toque do take. Você vai posicionar ele nessa região aqui de resistência, né? Agora, como eu te falei, se você for deixar para mais longo prazo, para algumas semanas, aí eu te indico você puxar o teu stop loss pelo menos para 10%, porque, como te disse, a chance, né, desse movimento sair daqui a partir de onde você comprou, tá? Tocar lá nessa região, voltar a testar aqui, ó, esta região aqui, e volta a testar essa região que eu tenho aqui, resistência, suporte, e aqui outra resistência, e aí sim voltar a testar novamente essa região. Aí a gente vai saber se isso aqui vai romper ou não, tá? E interessante é o seguinte, outra situação aqui, se a gente olhar isso aqui num período um pouco maior, eu tenho um triângulo aqui nesse desenho, ó. Eu tenho um triângulo. Então, o que ele pode estar fazendo nesse momento, né, é este movimento aqui, ó. Ele pode estar fazendo esse movimento também, ó. Veio, testou, testou aqui a tendência novamente, ele vai lá, testa novamente a resistência, volta aqui nessa região de suporte e depois rompe. Tá legal? Triângulo de alta, tá legal? Perfeito triângulo de alta. É de um período longo, de um período de um dia aqui, um período já um pouco maior, mas é um triângulo, tá? Eu tenho uma formação de um triângulo aqui, então natural que ele possa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na sétima pernada ele vai e estoura a nossa resistência, tá legal? Então, como eu te falei, para o curto período, 5% de stop loss, pode colocar a tua margem aqui para uns 10% de ganho do take profit, ou se você for fazer para um período maior, né, busca 10% de stop loss, né, e aí, logicamente, você pode aumentar o teu take profit aqui, tá? Pode vir buscar aí, sei lá, pelo menos 25 a 30% aí de um movimento um pouco maior. Tá legal? Então, pessoal, essas foram umas análises aí basicamente dessas duas moedas, né? Acredito que possa aí ter ajudado vocês no dia de hoje a tomar alguma decisão. Tá legal? Então,
curte o canal, se inscreve aí no sininho, tá? Aciona o sininho e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço!